garotinha! Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Pode Fé, aqui o nosso podcast, o podcast onde pode a tua fé, a minha fé, nós podemos conversar sobre isso, nós podemos falar sobre isso, nós podemos entender sobre isso e, acima de tudo, discordar também, né, Alonso? Possivelmente. Você que é um especialista em discordar aí, né? Ah, Cara da discórdia. tem que mostrar os dois lados também. Estamos aqui com o Alonso, nosso aluno do terceirão. Tudo bem com vocês? Eu tô Tudo aqui. bom, meu. 131, meu nome é Alonso. Se quiser Ah, a conversar. galera já te conhece do outro, Pode. poucas ideias pra você, mano. Coisa rápida pra você. Ah, tá. A galera já te conhece do Nossa, primeiro. nossa. Mas Beleza. temos dois convidados novos, Isso aí. dois convidados. E aí, Brunão, beleza, mano? Se Tudo apresenta certo. pra galera aí. Eu sou o Bruno, da turma 121. Que turma linda. Aí sim. Vamos Aí em frente, sim, vamos mano. em frente. Seja bem-vindo, Brunão. Tamo junto aí. Muito obrigado. Um convidado, desculpa aí, tá, cara? Mas um convidado mais especial que você. Não, pra esse aqui, Você é especial, eu aceito. Esse aqui eu Mas aceito. tem um pouquinho mais. Que é o professor Rafael Marques, biólogo. Obrigado Tá pelo aqui. convite. E a lista é grande aí das especializações. Mas, professor, obrigado por estar aí com a gente. Viu? Eu agradeço o convite. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Pô de fé de hoje, Vamos, a gente vai dar sequência, então, querido Telespec, que está aí nos Telespec. acompanhando, garotinho, garotinha, nós vamos dar sequência no debate aí do design inteligente, que a gente começou na semana passada, semana do criacionismo, e entendemos muitas coisas, debatemos algumas e ficaram algumas interrogações aí, professor Rafael. Pois é, fiquei sabendo aí que falaram que se é ciência, não é ciência. Não, eu vou te falar, viu? Eu vou até. Não vou dizer quem foi. Não vou dizer quem foi que meteu essa daí, que veio. Falaram todo que eu ia ter que curioso. responder, já começar respondendo se Tá. não é. Não, professor, eu falei pro internauta lá no nosso Instagram. Aliás, garotinho, garotinha que está nos acompanhando aí, vou olhar para essa câmera aqui agora. É o seguinte, brother, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí no canal, irmão. Ô, bora aí, né? Bora aí, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho aí no YouTube para você receber nossas notificações e segue lá também as nossas redes sociais no Instagram, o @podfecasjp, que daí esse movimento é nosso, irmão. Aí você vai somar força esse movimento, a gente vai divulgar, a gente vai impulsionar. Então segue aí as redes sociais, se inscreve no canal, fechou? Tamo junto. Professor, Sim. Rafa, é o seguinte, cara. Esse camarada aqui, esse parceirão aqui, ele lançou essa. E eu não quis entrar muito a fundo, porque eu sou só um âncora aqui, né? Estou ausente da minha figura de pastor e presente na minha figura de âncora. Apresentador. Apresentador, né? E aí ele lançou essa em um momento do debate, gerou uma polêmica aí na internet, nos nossos comentários. Afinal de contas, vamos começar com tudo na voadora. Design inteligente é ciência, não é? Que fita é essa aí, mano? Pois é, eu fiquei sabendo de tudo isso daí, eu resolvi terceirizar essa resposta. Você terceirizou o bagulho? Como Falei assim, mano? Pô, nada melhor para responder o presidente da Sociedade do Design Inteligente do Oh, Brasil. não, você tá tirando. Aí eu mandei Marcos Eberlin tá aí, mano? Tá aqui. Ele Por veio- favor. Tô zoando, não tá aí, não. Caraca, mano. Ele mandou uma resposta aí. Barbaridade. Só soltar um Ele vídeo falou meu aí. nomezinho, será? Será que ele te citou? Ah, mas aí você tá Será que ele querendo citou? demais, né, Alonso? Caramba, Vai você que tem é. noção que tá chegando aqui no Pode Fé, exclusivamente para nós, o presidente, Presidente. doutor Marcos Eberlin aí que tá aí. Os maiores cientistas aí do mundo, né? O recado agora vai para você aí, Flow. Segura aí, tá? Pode Tamo pá. chegando. Estamos Tamo chegando. chegando. Inteligência. Segura aí. Até você, Mano Brau. Mano a mano já vai ficar. Ei, vamos dar o play aí então, Mas calma, fica o produção? convite também pro Marcos Eberlin, se quiser vir aqui. Ah, Viu? Aqui é tudo é Vem aqui. merchan. Doutor Marcos, será uma honra você sentar nessa bancada de alunos. Cara, Fica o convite. vou até chorar se vier aí. Quem sabe? Mas, mano, dá o play então aí, produção. Vamos ver aí o que o Dr. Marcos tem a dizer sobre design inteligente ser ciência ou não. Olá, pessoal. Eu sou o Marcos Eberlin, presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. E o Rafael Marques me pediu para comentar sobre essa questão tão importante. Será que a teoria do design inteligente seria religião ou seria ciência? Eu não tenho dúvida. A teoria do design inteligente é ciência. Ciência na sua mais pura essência. Muito mais ciência do que a teoria da evolução, que só considera matéria, energia, espaço e tempo.
assume que só há processos naturais e conclui que foram os processos naturais que formaram o universo, a vida, a Terra, todas essas coisas ao nosso redor. A teoria do design inteligente é bem diferente. É ciência na sua mais pura essência. Por quê? Porque é uma teoria científica defendida por cientistas com evidências científicas. É uma teoria muito melhor do que a teoria da evolução, porque é uma teoria que se baseia nas evidências do aqui e agora, que coletamos nos nossos laboratórios. Não é aquela outra teoria que diz assim, era uma vez no passado, há bilhões e bilhões de anos, um nada que pegou nada, e por nada e pum, fez o tudo. Dá para verificar. Uma hipótese assim, era uma vez no passado, uma sopa ácida escaldante e venenosa, que lá surgiu uma ameba. Veja só, inferências, né, sobre o passado, suposições sobre o passado. A teoria do design inteligente não, ela vai no laboratório, no presente, no aqui e agora. E ela mede, por exemplo, o nosso genoma, estuda o nosso genoma, estuda a Eva mitocondrial, o Adão Y, a taxa de acúmulo das mutações deletérias, porque são todas deletérias, no nosso genoma, faz a conta e percebe que estamos na Terra há 6.000 anos, portanto não daria para um processo lento, gradual e sucessivo ter nos formado. E há muita inteligência, há antevidência, há uma complexidade que não se pode reduzir. Todas essas características da Terra, do universo e da vida apontam cientificamente para o design inteligente. Então, a teoria do design inteligente é sim ciência na sua mais pura essência. Melhor ciência do que a teoria da evolução. Que isso, hein? Que isso, hein? Que isso. Que hein? lapada, Respondido. meus amigos. Que Meu lapada. pai veio com cada uma, hein, Alução? Agora Olha, eu quero ver tu rebater o cara aí, mano. O Você não vai Alonso ficou rebater até nem sem o rumo. Rafael. Então vamos por terceirizamos. partes. Vamos por partes. Primeiro, eu não entendo qual que seria o demérito de você considerar uma teoria científica ou uma teoria pseudocientífica. Eu não entendo. Ah, tá. Não. Não, eu não entendo qual seria o demérito. Tem algum demérito nisso, professor Rafael? Será? No meio da academia tem, né? Porque se você fala uma pseudociência, você está falando de uma falsa ciência. É. Não. Né? Você está Não pseudocientífico seria uma falsa ciência. É. Dr. Eberlin, por exemplo, ele é acusado aí no meio acadêmico de ser um pseudocientista. O cara tem mais de 1.100 citações, trabalhos, na verdade, mais de 1.100 trabalhos científicos. Um dos formadores Publicados. de faculdades da Unicamp, né? Sim, ele é um dos caras aí faz parte de uma top lista aí do mundo, dos maiores cientistas do mundo. E tem gente que acusa ele de ser um pseudocientista, um falso cientista, só pelo fato de defender o design inteligente. Incrivelmente, alguém tem essa coragem de falar que ele é um falso cientista. É porque eu acho que você não entendeu, talvez, Alonso, a raiz semântica, é isso mesmo, A professor? raiz da palavra. A né? raiz da palavra, Bem ela falso, indica, pseudo... É pejorativo, né? É pejorativo Não, a forma como é usada e ela indica que, na verdade, aquilo está trabalhando com algo falso, não com algo realmente estruturado e pesquisado, entendeu? Não, tudo bem, Eu mas acho que esse é o ponto, porque esse termo pseudociência é complicado, sabe? tá, calma. Mas o pseudo, na minha visão, é um pouco não é falso, e sim é que ele rompe o método científico. Entendi. Esse é para mim o significado. Então a gente teria que levar isso então para a evolução, ela que é a pseudociência nesse caso. Por- Porque o método científico basicamente não se aplica na evolução. Por quê? Você não consegue voltar no tempo e você mostrar o processo evolutivo que se fala tanto. Se fala tanto, por exemplo, do registro fóssil, mas o registro fóssil não mostra nenhuma evidência concreta, factual, de um processo lento e gradual que foi sucessivamente gerando Mas novas essa é a espécies. graça do método científico. Você não precisa ver uma nuvem se formar. Se eu vejo o processo, eu sei que a nuvem se formou. Eu não preciso ver Então, mas é aí que tá, né? a água evaporando para saber que houve esse ciclo. Mas me tira São uma métodos. dúvida. Você não precisa ver, mas o método científico ele trabalha com essa experimentação, né? Capacidade de você colocar isso em laboratório e fazer experimentação. Capacidade. Então, a Você questão, reproduzir os efeitos, você É. conseguir reproduzir o processo. eu acho, garotinho, com toda humildade, com todo Não, calma, respeito. mas deixa eu falar do Não, mas experimento. só para pegar essa linha que você falou da nuvem, né? Você deu um exemplo
que é plenamente observável, né? Então você não precisa levá-lo para um laboratório, porque você consegue observar o processo dele em vida. Quando a gente trata de um processo não observável, aí o negócio fica diferente. Por quê? Porque eu preciso, de alguma forma, ter algum embasamento para minha teoria Tá, ser mas científica. por que o Big São Bang as não é inferências, observável? né? São as inferências que o Dr. Ebner até acabou utilizando ali. Você vê algo e você vai inferir que aquilo aconteceu de tal jeito, sendo que você não tem a ideia desse processo acontecendo. Então, todos os lados acabam fazendo inferências, né? Agora, algumas inferências elas podem ser corroboradas com evidências, outras não. Então, quando você pega, por exemplo, o método científico, que exige ali todo o processo, um registro, uma forma correta de se fazer o passo a passo, e aí você pega o design inteligente, onde você consegue enxergar na vida sinais de inteligência, sinais de projeto, que aquilo ali só pode ser realmente projetado, né? Tem ali a capa do livro, lançamento, nova edição, a anteevidência do Dr. Ebner, um vagalume. Uhum. Eu acabei de assistir uma palestra agora de um amigo meu, Daniel Trindade, do TDI também, e ele mostrou algumas evidências dessa bioluminescência. TDI, só para clarear, é a teoria do design, Design inteligente, né? Ah, tá. Boa. E ali você tem Ui. Cara, você, por exemplo, você pega as telas hoje de OLED, as mais famosas, né, as mais modernas, uma eficiência tremenda de imagem, de gasto de energia reduzido e convertido isso em luz, inspirado no vagalume. Então você consegue ver, assim, se você olha para uma TV dessa, você sabe que aquela tela é altamente tecnológica e, na verdade, aquilo ali é uma cópia, que nem eu acho que eu mencionei essa semana para vocês, né? Nós somos ótimos plagiadores, nós seres humanos. A gente copia muito a natureza. Sim. A gente chama de biomimetismo, a capacidade de você copiar a vida. E fomos lá e nos inspiramos no vagalume, nas células que ele tem ali de bioluminescência. Tá, mas não é justo a gente copiar a natureza? A natureza, ela, seguindo um padrão evolutivo, ela evoluiu muito mais que a gente. A gente tem aí 6.000 anos de vida, 10, sendo otimista. A natureza evoluiu por milhões. Então, tipo... O problema são as evidências disso, né? A natureza teve muito mais tentativa e erro, né? Aí, se você Mutações coloca acidentais que geram evoluções. Não é minha área, que seria a área da matemática, por exemplo, mas os cálculos matemáticos de probabilidades, para que, por exemplo, uma única proteína, não estou falando de um animal como eu acabei de mencionar aí, o vagalume, uma única proteína que está ali dentro de um ser vivo. Nós somos formados por milhares e milhares de tipos de proteínas diferentes. Uma única proteína, para ela surgir ao acaso, tendo numa sopa primordial, que é o que se fala que existia no passado. Então, o nosso planeta era simplesmente um oceano ali, que era uma baita de uma sopa, onde você tinha substâncias que a gente chama de coacervados. Se você tivesse todos os ingredientes, que são os aminoácidos, que formam as proteínas, se você tivesse todos os ingredientes tão disponíveis, na quantidade imensa, e nessa tentativa e erro, uma proteína, um aminoácido fosse se juntando com outro, até você conseguir ter uma combinação exata de sequências corretas, para que você tenha uma dobra de proteína, que ela tem que ser dobrada. O tempo é insuficiente. A idade do universo é colocada, aí vamos arredondar aqui os números, em 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos seria insuficiente para que, ao acaso, através das leis da probabilidade, você pudesse formar uma única proteína. Agora você imagina a quantidade de proteínas nos seres vivos como um todo. O tempo não pode ser essa resposta. Tudo bem, mas tipo, você falou das proteínas. Você já viu o experimento que eu... Ô, garotinho, eu vou ter Não, que... calma, Não. Eu vou ter só que interromper, porque no primeiro podcast ele esquecia do microfone. Ele tava falando aqui e tal, daqui a pouco ele já tava com o microfone assim na cara. Aí agora a gente colocou... A gente tá ficando chique, viu, Telespec? A gente já tem aqui, ó, pedestalzinho e tal, microfoninho. E o camarada continua se E mesmo desviando. assim ele é inimigo do microfone. Ele ainda migra. Mas vai lá. Boa, Alonso, vai lá. Retoma aí na tua linha. Ontem eu tava até estudando para podcast e tal, mas é uma leitura que eu tô fazendo há um tempo. O livro Cosmos, do Carl Sagan, ele cita lá para basear a ideia dele de ter vida fora da Terra, ele cita um experimento que foi feito em 1988, se não me falha. Eu acho que foi por aí. Que foi colocado numa ampola diversas proteínas e colocar aminoácidos e tal, e observou-se a formação de matéria orgânica. E isso, olha... Não é o experimento de Uri Smith?
Eu acho que sim. Será que é? Eu acho que sim. Eles colocaram uma ampola e colocaram um monte de gases dentro, simulando a atmosfera terrestre na Ah, época. sim. Esse experimento, acho que é mais antigo, não é da década de 80, é antes. Esse experimento, hoje, a gente já sabe que ele é falso. O resultado realmente é aquele ali, deu esse resultado, mas ele compara essa atmosfera dentro dessa ampola. Primeiro, quem estava fazendo isso? Processo natural? Quem estava fazendo o processo? Era uma mente inteligente, era um cientista, dentro de um laboratório altamente equipado, com substâncias puras, com ambiente controlado. O cara nada mais está provando que é necessário inteligência para poder fabricar vida. Sim. Beleza, vamos deixar de lado essa parte aí. Mas esse ambiente que ele coloca que a Terra tinha, gás ali, amônia, metano, hidrogênio, Nitrogênio e tal. nitrogênio, a gente sabe hoje que essa experiência ela não pode ser realmente fazer uma correlação com a atmosfera do passado. Por quê? Nesse experimento, você não vai encontrar um gás dentro dessa ampola, que é o gás oxigênio. Só que, através de pesquisas que a NASA desenvolveu ali na década de 80 para 90, nós temos hoje a certeza de que no passado também existiu oxigênio. Em menos quantidade. Em menos quantidade, mas tinha. Então você tinha oxigênio. Agora, se você pega esse experimento que ele realizou e coloca traços, não precisa colocar lá 21% que é a nossa atmosfera atual, coloca traços de oxigênio dentro desse experimento. O que vai acontecer? A hora que você acender a faísca lá, que ele tem dentro da ampola, que precisa de eletricidade, que ele simula os raios do passado, primeira faísca ali dentro, com traços de oxigênio, explode tudo. Acabou o experimento. Qual que vai ser o resultado que vai ter? Nada de substância. Então, esse experimento caiu. Infelizmente, tem livros didáticos que ainda traz isso, como uma evidência da evolução química. Mas é impossível, porque a nossa atmosfera sempre teve o gás oxigênio. Tendo o gás oxigênio, não pode ser essa explicação. Mas já foi observado matéria orgânica fora do planeta. Já? Já. Ou Pelo substância James Webb. química, James ou Webb. substâncias químicas que estão conectadas à vida. Esse é um ponto, hein, garotinho? Porque você encontrar Porque o que o substância James orgânica- Webb analisou? Ele, na verdade, ele analisa o infravermelho, né? Então, assim, como ele vai chegar à conclusão de substâncias orgânicas? Você observar, tipo, carbono, uma substância que a gente liga à vida. Mas isso não quer dizer que é vida. Que isso está em processo de vida. Foi observado dióxido de carbono na atmosfera de Vênus Existe. há muito tempo. Dióxido de carbono, sim. Tem uma substância, agora me fugiu, que foi descoberta em Vênus. Agora me fugiu o nome dela. Dióxido de carbono, este Não, aqui. não é o dióxido de carbono, é uma outra substância química, que é associada à vida. Né? Mas isso não indica que é vida. É igual aquela história, né? Por exemplo, fala assim, onde tem água, tem o quê? Vida. Tem água. Onde tem água, tem água. Aonde tem vida, precisa ter água. A gente Mas sabe quem disso. sabe? Né? Até a forma de vida que a gente conhece aqui na Terra. Então, assim, não é uma lei que se você tem tal tipo de substância, você obrigatoriamente vai ter vida. Né? Não é uma lei. O Hawkes, que você citou, por exemplo, ele faz ali um cúmulo de, por exemplo, argumentar de leis naturais desconhecidas para gerar o universo. Tem um período de leis desconhecidas e estranhas na física. Ele invoca a presença de leis desconhecidas. Porque através do que a gente conhece da física, não tem como o universo se autogerar. Se a gente fala aqui, de onde veio a vida? A vida, deixa a vida para depois. De onde veio Deixa o a vida me universo? levar. De onde veio o universo? De onde veio as estruturas? De onde veio essa parte material? Né? Mas você não considera também que tem muita coisa que a gente não sabe? Lógico. Então, ele não pode dar O resposta aí? conhecimento poderia, mas a complexidade da onde nós conhecemos hoje, a complexidade é de tal forma, tão grande, que pelo que a gente conhece das leis naturais, do nosso ambiente físico, químico, biologia, apesar que os biólogos são os mais chatinhos da história para ir para a evolução, os físicos e químicos não têm muita dificuldade em abandonar o processo evolutivo, não é um dogma assim para eles, mas na onde nós vemos, onde nós conhecemos, a vida ela exige algo a mais para você criá-la. Porque toda a nossa inteligência nós temos, todos os nossos equipamentos, todo o nosso conhecimento de vida, a gente não consegue fabricar vida. Então a gente vê lá, você pega uma célula, pega uma célula procarionte, uma bactéria, não tem núcleo, um organismo, entre aspas, simples, menos complexo, seria melhor termo. Cara, você não consegue fabricá-la. Impossível. Você sabe tudo que está lá dentro, todos os ingredientes dela.
Mas não dá para colocar no laboratório. Você não consegue montar. Ela Você não morreu. consegue pegar aquelas pecinhas, você não consegue, por exemplo, pegar uma mitocôndria, um complexo Golgiense para montar em si uma célula dentro de um laboratório. Em pensar de toda essa complexidade, a gente tem cerca de 10 trilhões de células dentro de nós, É segundo muita isso. coisa, né, 10 garotinho? trilhões é 1.250.000 vezes a população mundial. Tudo isso, todos esses complexos, todos interligados, estão dentro de cada ser humano. Você está mencionando uma célula mais complexa. Isso. Você pega uma bactéria, a bactéria acabou de morrer. Passou um álcool 70 nela, por exemplo, ela morreu. Faça ela reviver. Nós não conseguimos. A vida é algo que ainda é um mistério. Né? O que é a vida? Como que aquilo ali agora estava vivo, agora está morto? Como você devolve a vida a ela? É que nem o Dr. Weber fala sempre, né? A vida é algo de profissional, né? Não é uma coisa de amador. Então é algo assim que realmente é um mistério. Ah, tem coisa que a gente pode talvez descobrir? A gente vai descobrir muitas coisas por aí. Mas pelo que a gente conhece da ciência, a gente tem uma segurança muito grande. O que nós vemos hoje, a impossibilidade de ser fruto de um processo lento, gradual e acéfalo, né? Não guiado, que não foi ali projetado para ser aquilo ali. É isso aí, né? Tá. Não, se Tá. tem outro questionamento, garotinho. Essa é a hora, meu filho. Essa é a hora Você para citou você. que a complexidade da vida exigiria uma mente superior. Por Não quê? só a complexidade, né? Você tem também, que é uma tese do Dr. Eberlin, que é a antevidência. Você ter estruturas que preparam para algo que ainda não existe. Você já tem resumindo, seria você ter a solução de um problema que o problema não existe. Então você Um precisa... adiantamento de um problema. Por exemplo, a gente pode pegar o nosso próprio corpo. Né? Você vai lá e come algo que tenha amido, que é um carboidrato complexo, uma molécula gigantesca. Só que esse amido, se você engole ele, ingere ele, você não consegue digerir. Você consegue porque você tem uma enzima, a amilase, que está na tua saliva. Vou pedir para o dinossauro aí também colocar um pouquinho de... completar meu Completa copo aí. aqui, viu? Aqui que acontecem algumas coisas diferentes, cara, ao longo do podcast. Isso é inédito. É um negócio impressionante. As Ser coisas... servida por um dinossauro. Viu? Essa daí Temos que eu não muitos lembro. convertidos. Isso aí. Atenção, Dr. Marcos Eberlin, você precisa vir aqui no Pod Fé para ser servido por um dinossauro. Depois vamos dizer que os dinossauros entraram em extinção, né, Carol? Professor, eu vou te contar uma coisa. Muitas pessoas já foram convertidas por causa de dinossauros. Você sabia né? disso, né? Bacana. Acompanhe nosso Instagram que você vai ver essa daí. Então, Mas é o como... seguinte, continua na linha aí que o dinossauro roubou nossa... Então, por exemplo, Attention. você pega lá o amido. Certo. Você precisa quebrar esse amido, metabolizar esse amido em partículas menores que são as glicoses. Para isso, você tem a amilase, que é essa enzima. Como o teu corpo produz uma substância química, que é a amilase, que para você, sem você ingerir amido, não tem função nenhuma. Ela não tem uma razão de existir dentro de você. Mas o teu corpo ele consegue fabricar uma substância para algo que você tem na natureza. Isso está na natureza. Você vai lá pegar um trigo, Sinistro. faz uma farinha dele, faz o pão e você come aquele pão. E aquele amido que está ali, que veio do trigo, ele vai ser metabolizado através da amilase. Como isso está dentro de você? Como que um processo que é cego, aleatório... Ah, mas o tempo. Cara, o tempo ele não é uma entidade Mas que você não acha controla que as coisas. surgiu essa necessidade? Não é a possibilidade de Será ter surgido? uma adaptação Exato. ao meio? É A partir do possível? momento que você ingere o amido, há uma necessidade de você quebrar ele. Certo? Mas é a base da nossa alimentação, a nossa base energética é a glicose. Né? E a glicose você tem ela na natureza, na maioria Hoje. das vezes. Mas como que seria antes? Fotossíntese? O ser humano fazer fotossíntese? Não, planta. Agora você planta tá indo pro faz. biólogo, ô, garotinho. Garotinho, Não, mas você tá é uma com vida- biólogo Existe aqui, animal que faz garotinho. fotossíntese? Não, planta. Mas Não, animal que faz fotossíntese. Existe? acho que não. Existe. Só que não é o animal em si. São algas que vivem nesse animal que fazem a fotossíntese e fazem uma relação harmônica ali com ele, de passar energia para o outro. Mas nós não conseguimos fazer. Uma vez eu vi uma reportagem, cara, isso faz muitos anos, era da UEM. Alguns estudantes da UEM estavam todos basicamente seminus no pátio da UEM, se UEM, alimentando né? de sol. Ah, pronto. Essa whey eu Os vou te caras, falar. estadual de Maringá, para quem não sabe aí. Os caras estavam lá falando que estavam se alimentando de energia solar. Ah, é?
né? Seria fantástico, né? Acabaria com a fome no planeta. Mas a gente não consegue fazer fotossíntese. Faz bem pro corpo, né? Para células, Faz, o a sol, vitamina tudo mais, D ali que você vai vitaminas. sintetizar, né? É. Mas o Mas resto alimentar, não. não. Não, alimentar não. E alimentar de vento? Cara, aí Vento e também alface é possível? tem alguns mente vazias aí que talvez se alimentam, né? É verdade. Cara, eu tô entendendo a linha aqui, né? Mas é o seguinte, será que é mais fácil ou mais difícil, perante toda essa linha argumentativa, a vida ter surgido de uma mente inteligente? Você tem um princípio da filosofia que é a navalha de Ockham, que a explicação mais simples ela tende a ser a verdadeira, não que seja uma lei, né? Sim, Um princípio sim. filosófico. A gente está nessas áreas aqui, mas a gente não pode esquecer que o conhecimento ela tem áreas, tem caixas, Sim, né? claro. Então é igual o copo. Então tem o copo aqui que é a área da ciência, conhecimento científico. O problema é que hoje as pessoas tendem a pensar que o único conhecimento que existe, o conhecimento que é valorizado, que realmente te dá uma resposta honesta, verdadeira, é só o conhecimento científico. Mas você tem o conhecimento científico, com licença. Você tem um conhecimento religioso, você tem um conhecimento filosófico. Opa, inclusive falamos sobre filosofia aqui Sim, no primeiro lançamento. eu dei uma E olhada. até foi E você tem um conhecimento do senso comum também, que as pessoas têm por aí, né? Então, assim, você tem várias áreas. O conhecimento, para ele realmente ser algo verdadeiro, real, valorizado, não é isolá-lo. Sim. É você construir pontes entre eles. E outra coisa, também não é você criar ou fazer ciência, como a gente também mencionou, intencionalmente, né? Para chegar a um resultado. Professor Rafael, você acha que a ciência, infelizmente, muitas vezes é feita de maneira intencional, não para chegar a possibilidades, mas para chegar em um resultado que eles querem? Existe o numa viés. ciência dogmática? Numa ciência Existe. dogmática. Isso tem um documentário que eu recomendo bastante, é o Expulso, Inteligência Não é Permitida. Ali você vê como que o negócio é dogmático, onde você não tem liberdade. Né? Pessoas que... lá conta a história de um editor de uma revista científica, evolucionista, ele é evolucionista também, e o cara fez ali o desserviço para a academia de aceitar para publicar um artigo do design inteligente. O cara foi chamado, foi execrado pela comunidade científica e ele perdeu o emprego dele. Cara, isso aí você vê que é um politicagem. viés, é uma politicagem. Você não pode trazer para o debate. Não se aceita isso. Né? Você só deixa aquele viés ali. Você não dá para outro dar a sua voz também do conhecimento. Sim. Então, muitas vezes na ciência, ela não vai ter as respostas para tudo. A ciência não tem resposta para tudo. E esse é o problema. Tem gente que não pensa dessa forma. Não consegue entender que a ciência não consegue responder tudo. Aí você vai precisar, às vezes, do conhecimento religioso, que vai te dar outras respostas que a ciência não te dá. Conhecimento filosófico, principalmente porque a filosofia ela é basicamente a mãe de todas as ciências. Exatamente. Então você consegue ter filosofia, muitas vezes, a dedução, né, que você consegue chegar pela forma lógica das coisas. Quando você analisa, as coisas não aparecem do nada. Não, mas estamos aqui, então quer dizer que isso aconteceu pelo menos uma vez. O experimento da pasteurização, né? Você pega a Pasteur ali, que derruba a hipótese da abiogênese, né? Ele derrubou. Cara, não, mas você vai ver livros apoiando, pelo menos que uma única vez a biogênese aconteceu. Mesmo que a ciência, através de Pasteur, pelos experimentos dele, provando que é impossível a ciência você ter uma forma de vida surgindo do que não tem vida. A vida só pode provir de vida. Isso que é biogênese, né? A biogênese fala que é geração espontânea. De repente apareceu. E aí alguns vão falar, não, uma vez aconteceu. Tá, mas qual que é a prova? Nós estamos aqui. Cara, filosoficamente isso não é prova. Né? Isso não é uma explicação científica, não é uma explicação filosófica. Isso não tem lógica. Porque nós estamos aqui, a resposta, então. Não faz sentido. E a gente não pode também, né, professor, deixar tomar tudo como uma verdade absoluta. Nem só a ciência, nem só a filosofia, nem só a religião, pois todas essas ciências se complementam. Porque a ideia de uma ciência, a ciência em si partiu de uma ideia. A ideia de alguém que pensou, talvez isso não seja desse jeito. Alguém que foi lá, pensou num modo de explicar aquilo que está sendo debatido. Então, a ciência poderia ser proveniente da filosofia.
E a religião tá nesse meio também, porque você, vamos pensar no caso da vida. O laboratório não pode produzir vida. E daí vieram filosofias ligadas a isso. Por exemplo, da onde que surgiu vida? Veio de uma explosão, de uma expansão, ou houve um design inteligente? E daí, cada ramificação dessa, creio eu, que é derivada da filosofia, vai começar a criar meios de Sim, tentar explicar. Seja pela expansão, no Big Bang, pela ciência, ou pelo modo religioso, através do Sim. design E aí inteligente. cada um vai. E o problema, Então- Brunão, sabe qual que é o grande problema, my brother? O problema é que muita gente tenta explicar algo porque tem medo de outro algo, ou porque não quer se conformar e confrontar com um padrão moral, um padrão ético, um padrão religioso. Tem gente que quer mascarar aquilo que tem medo. Quer Exatamente. se esconder por trás Sim. dos E panos aí para que não aceite aquela verdade. Que parece tá tão... algo mais viável você buscar alguma coisa que não tenha tantas implicações para a tua vida, para o teu modus operandi, né? Sim. Fazer que algo se molde a você e não você se É. molde a uma ideia. E fé é exatamente o contrário, né? Você, Exatamente. para ter fé, inclusive, pode fé, para ter fé, você precisa, na verdade, abrir mão, né? Você precisa abrir mão. Com certeza. Deixa, Ah, deixa eu aproveitar que você falou de fé, Tá né? aqui, né? Tem uns Isso. livros aqui que me tem, chamaram a não, atenção. não. Esse aqui eu já tive o prazer de ler, do Rodrigo Silva, Ceticismo da Fé. E aqui ele faz uma diferença muito grande, né? Do fideísmo e fé. Diferente. Né? É uma Totalmente coisa muito diferente. Muita gente acredita que a fé Foi é algo comentado isso no irracional. podcast A gente anterior. falou também. sobre Né? isso, Você comentado. precisa deixar o cérebro lá fora para entrar numa igreja, por exemplo, que você não pode ter a racionalidade junto. Não, a fé, ela envolve a parte racional. Fé não Né? é conflitante, então, Não com é racionalidade. Não, nunca. O fideísmo é. Fideísmo é, que Fideísmo é a você fé é cega, fé né? cega. Ah, acredita porque é. Porque sim. Né? Sem prova nenhuma. Não, a fé, ela exige, né? Então é que o próprio Jesus fala, né? Provar e vede, né? Isso. Ele pede para você provar as coisas, para você poder ter certeza, né? Um outro livro que me chama a atenção aqui, desculpa, Deixa eu... Tá desmontando Só- aqui esse. Aí, pronto. essa escritora aqui, Nancy Pearcey, ela tem um outro livro também que é... Sou péssimo, me desculpa, sou péssimo para guardar nome de livro. Eu tenho na A gente te biblioteca. perdoa, cara. Mas A Busca da Verdade, que esse aqui é excelente, ela tem um outro que ela coloca, a história da ciência ali. Todos os grandes nomes da ciência que você puder imaginar, de todas as áreas do conhecimento que nós temos hoje, os grandes pais da ciência do passado, todos eles eram o quê? Criacionistas. Todos eles acreditavam Mas que você um não Deus acha porque era o também, Criador. porque também a razão, né, ou a ciência, sempre esteve ligada na igreja? Elas andaram juntas. Exato. Né? Eles andavam juntos. Eles fizeram ciência. Um dos objetivos que ela coloca pelo estudo da história que ela fez é que esses grandes nomes da ciência eles tinham o quê? Qual o objetivo? No seu fazer ciência ali, de desenvolver aqueles métodos todo que eles desenvolveram, era para justamente mostrar, revelar o Criador. Era uma forma deles, através dos dons que eles tiveram, de mostrar o Criador através das suas descobertas. Era uma forma de louvar a Deus, de acordo com a vida desses homens. A gente só tem que fazer uma separação aqui, que eu já ouvi também na conversa de vocês semana passada. A gente não pode colocar na mesma categoria o design inteligente junto com religião. Tá? Isso precisa ficar muito claro. O design inteligente, o TDI, não tem nada a ver com parte religiosa. Criacionismo tem. Sim. Né? Aí tá a grande Mas diferença que eu acho que a gente até eu acho- comentou. Só antes de seguir, ó, os livros aí que a gente falou, ó, dá o close aí, produção. Não precisa dar o close aí agora, depois a gente dá o close, né? Mas, ó, tá aí, ó, Ceticismo da Fé, Dr. Rodrigo Silva, fantástico, A Busca da Verdade. Dá o close aí, produção, para você, garotinho, garotinha que tá nos acompanhando aí, buscar uma boa literatura, né, para estudar também, que o nosso objetivo aqui também é te ajudar nesse crescimento. Mas, por favor, Alonso, Me perdi. se perdeu. Atacou aí, atacou. Mas, assim, o design inteligente... que ele vai, antes que você... Achou? Se Antes que encontrou? acorde. Se encontrou? Ontem também eu tava dando uma olhada, a origem da palavra design inteligente. Ela vem de uma espécie de disfarce para você encaixar o criacionismo na escola pública americana. Isso é a origem do design inteligente. Porque Talvez da palavra, mas não do movimento. não, do movimento. A tentativa foi você, entre muitas aspas, disfarçar o criacionismo de ciência.
Isso que eu li, eu não tô falando que é tem isso. que ver qual que é Não, a sim, fonte sim, que sim, você sim, foi sim, lida, né? mas eu Achou pesquisei em essa várias fontes, informação inclusive. aí. Porque, Mas assim, por quê? Porque talvez um dos em- grandes proponentes do design inteligente foi O da complexidade redutiva. Não. O Michael Michael Behe, Behe. ele vem depois. O Johnson, esqueci, fugiu o nome agora, que é Darwin no Banco dos Réus, o nome do livro dele. Philip Johnson. Philip Johnson é um advogado, faleceu agora recentemente. E ele que desenvolveu essa ideia do design inteligente. Nada como criacionismo, nada. Não tinha ligação nenhuma com religião. O Michael Behe, ele se converte, ele era evolucionista, ateu, e justamente por tentar encontrar tem uma forma de explicar através da bioquímica, que é a área dele. Falando nisso, eu tive o prazer de conhecê-lo, a gente trouxe, não sei se Sim, você foi? eu tava lá Tava lá. no Bom Retiro, né? A gente trouxe o Michael Behe lá em Curitiba, junto com o Eberle, e ele, na tentativa de tentar explicar, através da bioquímica, como que a bioquímica evoluiu, tipo coagulação sanguínea e outros eventos do corpo, ele não encontrou nada que a evolução pudesse explicar. Aí ele começa a ter essa ideia. Né? Então, há, sim, complexidade redutível, você tem ali eventos que exigem inteligência por trás. Religião fica de fora. Ninguém não se assume quem é o designer. Não porque não querem mas- se parecer com religião, porque a ciência para ali. A ciência ela consegue te mostrar o quê? Há sinais de inteligência. Há sinais de que é necessário inteligência envolvida nesse processo. Porque processos ao acaso, aleatórios, pela probabilidade, é impossível que aquilo ali seja gerado. Então, há necessidade de inteligência. Quem é o autor disso? Aí, cada um dos TDIstas ficam livres para escolher. Qual que é a maioria? E só pegando A grande maioria no Brasil, você pode ter ali cristãos, mas eu tenho gente aí que eu conheço que envolve, por exemplo, existe aí uma força, uma energia no universo. Já vi vida extraterrestre. Extraterrestre. Sim, extraterrestre. Já Tem ateu que defende o TDI também, faz parte do TDI. Então, assim, você porque tem... a pessoa assume que Assume que não ser pode ser um fruto de um processo processo evolutivo. evolutivo. Não tem Entendi. como. Aí o camarada não coloca esse designer como Deus por ser ateu, mas entende que as Muitas evidências vezes, por É querer meio ficar só com o contraditório, mas- conhecimento... enfim. mas assim, eu entendo a perspectiva do camarada, porque ele está pensando o quê? Cara, eu não acredito talvez num Deus bíblico, vamos pôr assim, né? Talvez por não ter uma cultura religiosa, né? Talvez possibilidade. por não, enfim, como a gente falou há pouco também, a questão do código moral e tudo mais. Mas daí o camarada olha para tudo isso como um cientista, um pesquisador e fala assim, brother, eu acho que não é o Deus bíblico, mas esse negócio não pode ser acaso. Ele né? é honesto, né? É, Ele sim. é honesto com a sua própria consciência. Fala, não, isso aqui não pode ser o acaso. Porque do nada vem. Né? Sim. É que Nihilo, Nilo nihilo fit. Nossa, Não. Pega o pai. O pai tá. Daqui a pouco. nossa, tá a produção sincronizado. ali ficou feliz, hein? A produção dando risadinha ali. Ó. O ex nihilo, nihilo fit. Então, do nada vem. E é lógica, você não precisa ir para a ciência. Mas o nada não existe. O nada é nada. Não. Então, mas como que algo pode então vir à existência do nada? Mas já existia. Né? A matéria não é eterna. O Ela universo se não é transforma. eterno. Mas se Isso transforma até. A partir de onde, garotinho? Ela precisa existir para se transformar. Mas a Mas sua existência, ela não é a eterna. pressuposição do Big Bang é que toda a matéria estava num ponto com densidade infinita e volume tendendo a zero. Mas que teve que ter uma causa para essa matéria existir. Essa matéria precisa de uma causa. E aí a gente entra com a causa primeira. A causa primeira não pode ser uma causa causada. Mas Ela o tem que, que ser não Fora da causada. matéria e espaço. Mas Ela o tem que- que ser imaterial mas e o que atemporal. impede de ter algo antes? Deus. Então, Deus. sim. É o que se encaixa nisso. Exato. Filosoficamente, Ou o universo religiosamente. cíclico, enfim. né? Tem muitas teorias. Mas aí você vai colocar algo que é material. Então, alguns falam que... o Stephen Hawking estava mais ou menos nessa linha também. Tem um autor mais moderno aí que... Wallace, foge o nome agora. Que ele fala que o universo causou a si mesmo. Cara, isso é muito louco. Como que algo que não existe pode passar a causar a si mesmo? É uma coisa muito contraditória, até mesmo pela questão do tempo. Por exemplo, como que agora pode não ter, daqui 10 minutos tem. Por exemplo, se eu ficar com a minha mão estendida aqui, não tem nada em cima dela. É apenas uma massa de ar. Mas daqui 10 minutos não vai surgir uma maçã aqui sem que alguém venha e coloque, por exemplo. Então, essa ideia de que o universo... Um dinossauro, né? Ah, não, aqui no Pode Fé tudo é possível, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Mas, Mas mas essa questão, assim, de que
repete a frase lá. Eu, Ex nihilo nihil fit. isso. Não, o cara não, falou- o cara é Ele demais. fala de novo. Ele faz- Não, vai ter que falar de novo. Falou bonito, né? Silêncio, Falou- produção, silêncio. Ex nihilo nihilo fit. Nossa, Ex nihilo, nihilo nihilo. nihilo. Ex nihilo nihilo fit. É Falou uma. mais bonito essa frase que o Rodrigo Silva. Vai, Brunão, perdão. Mas, não, tranquilo. E daí, do nada se faz, nada se cria. E então, tipo, se eu não tiver nada, nada é possível de ser criado. Aham. Por exemplo, não tem como ter uma massa, uma matéria, sem que tenha alguém que tenha criado. E até nesse ponto, recebemos uma pergunta ontem muito interessante no Instagram. Opa, importante Nossa, nós darmos aquela- resposta ao nosso querido telespect lá Aquela. Não, deixa eu focar aqui nessa no câmera agora. Instagram. Aquela pergunta que vocês mandaram ontem foi incrível, que Qual eu dei foi uma a olhada. pergunta mesmo? Que eu já esqueci, meu irmão. Deus é um ser material ou não? Essa Essa resposta no foi podcast incrível número porque você pensa. Quer responder, professor? Fique à vontade. Aí Não pode eu ser, vou né? Porque- comentar. Porque a matéria veio à existência, É, né? exatamente. Na Aí a questão gente do ponto volta inicial. Para a questão Isso- filosófica, né? É. Isso é a questão que eu tinha acabado de engajar. Por exemplo, ex nihilo nihilo fish. Fish? Fish. Não, eu vou nihilo parar de fish. passar vergonha aqui. Ah, Mas do nada se faz, nada se cria. Então, não, na minha faz isso. percepção, Tá meio trocado. Nada calma. vem do nada. vai. nada vem do nada. Faz isso. Vamos Resume aí. resumir a isso. Então, Deus não poderia ter vindo do nada. Ele, como ele sempre existiu, ele é um ser eterno, ele não pode ser material. porque- Errado filosoficamente, como a gente. Só fazendo uma palhinha que a gente Sim. falou bastante sobre isso com o Mateusão. Errado seria filosoficamente se nós propuséssemos que esse Deus pertence à matéria nossa, do Sim. nosso espaço, do nosso tempo, porque aí ele também estaria condicionado As às mesmas vida- leis às que mesmas leis. que ele criou. Então, filosoficamente, é correto a gente pensar que. Mas Porque- calma. Deixa eu só fazer um. Pode ser um pensamento nada a ver, mas eu Tá, vou não, falar. mas, cara, Mas tá. aqui. Aqui é o lugar Lembra onde a que você gente não falou tem que medo do Hawking cancelamento. falava que em algum momento do universo existia leis da física estranhas e inexplicáveis? Sim. Não pode ser Deus? Então Sim, o criador. uma coisa não Sim, sim. nega a outra, uma coisa não Mas o problema é necessariamente... você assumir que é Deus o criador. Isso. Esse é, Esse é o problema que muitos têm. Porque quando você tem aí o pastor que é mais da área, né? Que se você assume que há a existência de um ser que é Deus e ele criou as coisas, É considerado isso vai te científico. trazer uma linha, Ixi, muda tudo. uma linha de vida totalmente diferente. Né? Entra moralidade, entra um monte de coisa, um monte de escolhas na tua vida. É verdade. Mas é o seguinte, vamos sair agora da filosofia. O nosso Difícil. tempo já está avançando, meu parceiro. Já estamos atingindo aí quase 45 Puta, minutos nem de podcast. E é o tá seguinte, em 10 horas aí. Mas é o seguinte. Tem debate que chega às 11 horas. Não, Nossa. E os caras assistem, mano. Não, Cara, ainda esse- mais nesse conteúdo que, Que chama atenção, não né? tem um fim a isso Não tem aqui. fim, É não tem uma fim. filosofia infinita Não aqui. tem fim. Se a Mas gente é continuar. o seguinte, my brother. Agora a hora... Nós estamos aqui também com... Rafa, você é diretor de astronomia também? Da parte de astronomia do núcleo curitibano, do núcleo da desse- sociedade criacionista. Que top, mano. Massa, né? Massa. Cara, Gostei. na astronomia, mano, há evidências claras de que realmente fomos planejados? Vou fazer uma propaganda aqui então. Faz aí. Na sexta-feira passada participei de uma live que foi gravada com o TDI. Aham. Então visita aí o TDI Brasil no YouTube. Tá lá os últimos vídeos postados. Tem uma lá sobre a questão da Terra, se ela foi planejada ou se é fruto do acaso. Quando a gente analisa o nosso planeta, a gente analisa o universo, nós temos, eu vi vocês falando aqui na semana passada, que citaram aí várias, tem mais de 1000, a gente chama de princípios antrópicos. Isso São que eu tava mais tentando de lembrar. São mais de 1000. A palavra que fugiu é essa. São mais de 1000 princípios que permitem a existência humana, da vida. Né? Por exemplo, a distância da relação da Terra e Sol, a Equação de própria, por exemplo, a espessura da crosta terrestre, a nossa atmosfera, a Cara, a distribuição gente, desses não, a gases. gente não lembrou Tectonismo. tectonismo. A gente não lembrou a distância, porque tem um esquema assim, Sol não e tem? Terra? Isso, a distância Sol e Terra para congelar ou para Área queimar. A habitável. gente tem ali área- são 150 milhões de quilômetros, 8 minutos-luz, que é a distância, a média que a gente coloca. E você tem, assim, uma diferença de 2%, 3% para mais, para menos, impossibilitaria a vida. Até eu mencionei isso na semana passada, que assim, você tem essa questão da zona habitável que vocês falaram. Zona habitável.
que quando você hoje ouve falar de foi encontrado um planeta fora do sistema solar aí, em outro lugar, que pode abrigar vida. Mas por que eles falam isso? Qual que é a razão que encontraram traços de Não. vida? Não. É porque simplesmente esse planeta se encaixa em cálculos que nós já fizemos com a Terra e o Sol, Equação de Drake, de né? que estão dentro da zona habitável. Então, a questão do tamanho dessa estrela, o tamanho do planeta, a questão da distância, isso tudo está dentro de padrões que a gente acredita que pode permitir a existência de vida. Então, isso que a gente chama de zona habitável. O nosso planeta, quando você analisa as condições que nós temos aqui, não há como você falar assim que, cara, a gente é muito sortudo e não existe coincidência, não existe sorte nisso tudo, né? Se você for colocar o tempo de novo como a resposta que vão dar para tudo, tendo tempo dá certo. Não dá, porque são tantas condições que não é uma condição isolada. Ela, na verdade, são 1000 condições que vão estar interconectadas. Então, você tem a força nuclear forte, fraca, você tem a própria força da gravidade, que se a gente mudasse um número, é na casa assim de 10 Milésimos. elevado a 120. Então, é um número tão pequeno que se você fizesse uma pequena mudança, acabou. Você não tem universo. Se não tem universo, não vai ter vida também. Então, como tudo isso apareceu? Né? Aí entram algumas ideias, dá até medo de falar aqui, mas Não, Não fica tenha tranquilo medo. que aqui Quero a gente. jogar mais Nesse lenha na podcast, fogueira. No Pode Fé a gente não tem medo do Eu cancelamento. quero. Não por isso, mas pela conversa. Para a gente pelo não sair rumo que vai tomar. para não sair divagando. Mas daí tem alguns aí que acusam o TDI de pseudociência, mas daí vem. Usa aí. Não, Tá assim, certo, aleatório. Só jogou. É um questionamento sincero, né, Sim, garotinho? sim. Ó, toca Não. aí, a gente vai parar de zoar isso daí. Não, mas Mas eu acho que ele é falando válido do- em todos os aspectos. Não, é válido em todos os aspectos. Só porque nós somos Sim. pseudocientistas. Mas tem gente que vê essa impossibilidade da vida ser ao acaso e aí invoca outra coisa, invoca o multiverso. Ixi. Envolve lá, Mais água aí, Não, mas- dinossauro. Pô, aí você vai Dinossauro, pra pega Marvel, de aí eu não água tô agora. preparado pra esse... invoca lá será uma que a gente tá máquina que gera universos e que em algum momento o universo que permite vida teria que ser possível. Pô, mas se a gente não consegue nem mostrar um processo evolutivo, que deveríamos ter N evidências de acordo com o próprio Darwin, a gente não encontrou nenhuma até hoje, Os Factual. fósseis de transição? fósseis de transição e tudo A gente mais, encontrou um monte. um monte que se acredita que é. Né? Opa. Essa água Agora vem jurássica. polêmica de novo? Vamos voltar pra polêmica aí, Não, garotinho? Obrigado. a gente tava já no universo e voltamos pra Darwin. Mas então, Cara, você vai esse tal do tentar, tio Darwin aí tá pegando nas Ele pés, quer- né? meu? você É, vai por- tentar mostrar Explique, algo, né, isso. vai tentar mostrar algo, falar sobre algo que não tem como você provar. Não tem como você trabalhar nem com teoria, né? Nem com modelos. Então imagina, você invoca um multiverso para tentar mostrar que não, em algum momento o universo surgiria. Não dá. Isso aí é fora da ciência, isso aí tem que ter muita fé. Isso é que ter literalmente muita fé. pseudocientífico, então. Isso é, porque assim, cara, a fé para você acreditar numa coisa dessa, me desculpa, eu não tenho. Eu não tenho. Você queria ter essa mesma Eu fé. queria. Eu tenho um colega que estudou comigo na faculdade, já perdi o contato com ele, mas eu admirava a fé do cara. Eu, como cristão, admirava a fé dele no nada. Ele era ateu. Eu falava, cara, bicho, cara, como que você consegue, velho? Eu falava assim, queria ter tua fé, cara. Se eu tivesse tua fé, acho que eu ia fazer milagres por aí. Se eu tivesse a fé. Porque é muita fé. É uma coisa muito cega. Agora, Deus é uma resposta satisfatória. Logicamente satisfatória. Né? Filosoficamente satisfatória. E, cara, outro tema que os internautas mandaram, eu não sei se eu saio. Eu ia perguntar antes de sair, ir pro tema dos dinossauros, que foi outro tema. Mas, cara, eu acho que eu vou deixar o dinossauro para uma próxima com o Rafa, né? Porque, cara, Tá já estamos quase em convidadíssimo. 1 hora de podcast agora. Depois a gente volta, Rafa. Vamos fazer esse combinado, então, ao vivo? Você não vai Tem uma negar. palestra sobre dinossauros, uma vez eu apresentei nesse colégio. aqui. Apresenta. Mas é o seguinte, Vamos. o Rafa vai voltar aqui então. Fica salvo aí, telespect. Putz, ele nem Vai voltar já só fica- pra É dinossauro. sobre a aqui é na- existência de dinossauros no pós-dilúvio. Meu pai. E com evidências históricas. Ih, Nossa! então, Eu acho que esse estender. vale Não, um vale podcast vale só pra um ele. especial de tecidos Natal, moles né? em dinossauros. Só que o dinossauro tem que ficar sentado aqui Tem que nessa. ficar aceitado aqui. Dinossauro, Nosso né? mascotinho Cara, especial. vamos fazer o seguinte, pra gente não entrar nessa área aí, paleontologia e zoologia, vamos deixar isso, que eu sei que é uma especialidade do homem aqui também, pra gente fazer só em um podcast sobre isso, pode ser? Pode ser. Então fechou. Tá marcado o telespec, se o cara furar, você já sabe.
É nóis, tá tudo certo. Deixa o seu Instagram aí pra gente. Eu acho que é válido. É uma Instagram boa. é sem graça. Cara, o Instagram é tá bom. sem graça. É sem então, graça. olha, o cara tá triste. Tem desanimado. coisa particular assim, só de família. Ah, né? tá. Achei É que sem tinha. graça. Mas tem o do Instagram Tem do núcleo. Do Ah, Tem do o do núcleo, é legal. Núcleo. Curitibano, Isso. Olha pro SCB. Thales Tecla, isso. Núcleo Curitibano SCB. Fechou. Segue lá então. E é o seguinte: vamos finalizar nessa linha da astronomia, então. Quase que eu falei astrologia. Ah, é. Pseudociência. Isso é pseudociência. O pastor herege. Não é nem ciência, nem não é. pseudociência. É, Pra classificá-lo. Eu não sei nem se é classificado como uma religião. Não é uma religião, né? Cara, eu acho que não. Está dentro de algumas, né? Mas não é. Está dentro. Esse que é o ponto. Está dentro de algumas religiões. É uma vertente filosófica, então. Isso. Isso. Cara, seguinte, a astronomia, provas aí, né? Você falou algumas há pouco. Quais são as mais cabulosas, assim? Bom, a gente falou no começo do telescópio do James Webb, que identificou aquela questão das colorações, surgimento. Se você puder dar até uma explicada melhor sobre isso, que a gente falou por alto aqui no primeiro. Eu vi que vocês mostraram a imagem, a gente uma mostrou a foto imagem ali e tal, do James ficamos de O Deep, aprofundar. era Deep Field? Deep Field. Então, essa é uma das ideias interessantes que o James Webb trouxe, uma das imagens, que é assim, quando você analisa a foto tirada lá dos confins do universo, lá do começo do universo, como se acredita, 300 mil anos após o tal do Big Não Bang. tem, acho que 300, 400. Os 300, 400 mil anos ali após o Big Bang. Quando você fez isso com o Hubble, que era o telescópio mais famoso até o James Webb surgir, o mais potente, foi tirada uma foto que chegou ali, acho que foi a 800 ou a 1.200.000, uma coisa assim, de anos-luz, do Big Bang. E o que foi visto? Um monte de coisas, de galáxias. Aí falou, não, agora a gente vai ter uma coisa mais potente e vamos tirar essa foto, então, de algo que está mais distante. Ele foi observado primeiro pelo Palomar, depois E aí, pelo Hubble e depois pelo James. você encontra um monte de galáxias prontas. Isso, muito pouco tempo, né? 300, 400, 500 mil anos que seja, em questão de universo, isso seria relativamente rápido, Sim. muito pouco tempo. E ali você tem um monte de galáxias, com aparência de galáxias antigas, num universo jovem, num lugar que não era para ter. Então não era para você ter. É como se, imagina que você pega e volta no tempo, e você encontra na verdade você não volta no tempo, você encontra uma foto lá de 1800 mais bolinha, e você encontra um aparelho de celular na estante lá daquela casa. Não faz sentido. Sim. Aquele celular lá dentro. Sim. Isso é uma foto de 200 anos atrás, praticamente. Então, você olha para o passado do universo e você vê galáxias prontas, galáxias formadas. O que você deveria Ou encontrar... seja, elas não passaram por um processo Você não vê a evolução dela evolução ali. O que você de vê mudanças. é pronto. Sim. E, na verdade, essa foto deveria ser totalmente sem nada. Uma foto de escuridão total. Sim. Mas Aí você Mas falou ela- a encontra questão da luz, você coloração, encontra né? universos. Ela não foi uma surpresa, a observação daquelas galáxias. Não foi porque o Hubble já tinha e outros já e o tinham Palomar trazido. também. Sim. Mas quando o Hubble foi lançado e o diretor do programa espacial, por Robert ser o Williams. programa, ele tinha o direito de poder explorar ali o que ele quisesse, ele falou, não, aponta para o lugar do início. Todo mundo achou, cara, você vai gastar suas horas com o Hubble, você vai gastar o teu tempo, que você Mas tem ele já direito, sabia que para encontrava tirar coisas uma lá. foto que vai estar tudo preto. Aham. E aí ele falou assim, não vai ter nada nessa foto. Não, Essa mas foto ele, não vai ele ter já, nada. já havia observado pelo Palomar. Mas, Muito antes. mas voltou mais atrás. Não. O Palomar ele foi até um ponto, o Hubble foi mais ainda para frente. Mas tudo bem, mas Né? se tem Ou um- atrás na idade. E não era para ter o que tinha lá. Fazia suposições que poderia ter galáxias em formações. Mas quando a foto veio galáxias prontas. Então, isso não faz sentido. Sim. Né? Isso por isso que mostra um universo jovem. Aí entra em outras discussões, vamos deixar por aqui por hora. o tempo é legal, o universo jovem. outro- Mas se você tema. pega a questão assim do nosso planeta, cara, ele foi feito para a vida. Não, um golpe de sorte. A gente acabou, pela evolução, tendo condições de evoluir aqui. Imagine Tudo bem, o essa é a resto- inferência que você tem, é o teu direito, é a tua fé. Sim. É a inferência que você faz. Mas quando você analisa as coisas, né, com uma lupa, a questão da probabilidade matemática, você tem um princípio de Borel, onde você faz cálculos probabilísticos. E esse cálculo te dá um número, que a probabilidade de ele acontecer é de 10 elevado a 50 para cima, isso dentro do princípio matemático é impossibilidade matemática. Não tem como acontecer. Até 10 a 49 você tem como acontecer. Sim. Por mais que seja muito improvável.
Aquela ilustração do relógio, né? Relógio suíço sendo jogado para cima, todas aquelas partezinhas se encaixando. É mais ou menos essa probabilidade. Mais ou menos isso. Sozinho, né? Você pegar, por exemplo, que eu mencionei aqui, 10 elevado a 120, que seria a força, agora não sei se é eletromagnética, mas que é um dos princípios antrópicos, é mais ou menos você, por exemplo, jogar uma moeda e tirar, por exemplo, o cara 10 trilhões de vezes seguidas. Nossa. Essa é a chance. Se eu fizer aqui uma atividade, por exemplo, pegar 10 moedas de R$1, são idênticas, eu enumero elas de 1 a 10. Coloco no, pega um bolso aqui, uma caixinha, coloca aí, tira número 1. A chance é de 1 em 10. Tá, Mas e agora, devolve. Devolve, ficou com 10 de novo. Agora você tira número 2 em sequência. Bem, a chance agora não é 1 em 10, ela é 1 em 100. Tira número 3 em sequência, é 1 em 1000. Resumindo, para você tirar as 10 moedas em sequência, é uma chance em 10 bilhões de tentativas. Então, assim, eu posso falar assim, cara, tenta Muita aí. fé, né? Tenta, pode Mas tentar. calma, Se você calma. conseguir, pega o carro que tá ali fora e leva embora. Você falou Pode fé. uma em 10 bilhões. Quantos planetas existem no universo? Trilhões. Exato. Mas mesmo vi- assim, a probabilidade que a gente falou aqui da proteína, por exemplo, o tempo, Uhum. a Terra não tem 14 bilhões. Tem A Terra tem 4,9? arredonda 4 aí. 3,8, 4, Não, 4,5, dependendo da datação que os caras usam. 4 bilhões e meio de anos, vamos colocar aí. Vamos ser bonzinhos. Uhum. Vamos colocar 5, então, para ficar mais bonzinho ainda. 5 bilhões, que não é isso, está longe disso. Não dá tempo de uma proteína se formar. 14 bilhões, não dá. Pra você ter uma ideia de o que é o tempo que ela necessitaria, de você pegar, por exemplo, uma ameba que vai atravessar a galáxia de um ponto ao outro, 100 mil anos-luz, uma ameba, deslocando ali um pé de distância por segundo. E ela carregando um átomo por vez. Ela vai e volta, e o tempo dela fazer isso, de carregar 10 átomos, que seria muito tempo, não daria para formar uma proteína. Ela, na verdade, carregaria todo o átomo do universo. E ainda assim não daria tempo. E ela faria isso várias e várias vezes. E ainda a proteína não teria se formado. Então, assim, não é uma proteína, a gente está falando de vida altamente complexa, de várias peças, não de uma proteína, mas de vários tipos de substâncias. Sim. Pode se formar uma proteína ao acaso? Pode. Mas você tem o quê? Precisa. Função. Ela tem uma função, ela desempenha algo, e para ela fazer isso, ela precisa de outros tipos de substâncias para estar atuando junto. Cara, Fé. é muito fé. Muita fé. E eu queria Pode ter fé. essa fé. Eu queria ter essa Pode fé. fé. Eu queria ter. Nosso tempo está estourando aqui, que a produção começa a encher as paciências, né? Quando o Mas tempo tem- vai... Já tem gente sentada, Não, olhando eles celular, vão encher a- relógio. Como se... Cara, um dia a gente vai trazer o Rafa aqui para fazer um de 9 horas igual. Não, Oi, eu que acho, é eu sem apoio. limites. Sem limites? Não, a gente vai fazer a edição que a gente vier falar aqui sobre paleontologia, dinossauro, nós não vamos pôr tempo, não. Vou pegar aí um sábado à noite. quem Sábado à sabe? noite, vamos virar um Vamos sabadão, amanhecer o é, dia vamos aqui lá. falando. Cara, eu topo, vocês topo. topam? Não Eu precisa da topo. luz do dia, Topo. né? Tem luz. Tem luz aí no... Trazemos Cara, os convidados aí também. É só vocês falar bora que eu boro aqui. Mano. Eu tenho certeza que ele vai sair daqui, ele vai ligar pro Marcos Eber, ele vai falar, Tenho certeza. a gente parecia lá com essa gurizada fera aí. Mas é o seguinte, ó, pra gente encerrar, mano, a gente recebeu uma pergunta aqui do Telespec, e os nossos garotinhos e garotinhas são prioridades, né? A razão de sua profissão, inclusive antes de eu terminar essa pergunta, quero falar para você aí, garotinho, garotinha. Se quiser mandar uma pergunta aí no nosso YouTube, aí nos comentários, no nosso Instagram lá no Podfé, manda lá pra gente, porque nós fazemos questão de trazer, ou sugestões de temas, como a gente falou, né? Nós já temos algumas ideias, inclusive o próximo tema é bombástico também. Posso dar spoiler aí, produção? Posso? Produção autorizou. Nós vamos falar no próximo sobre a guerra que está acontecendo, Israel, Hamas, profecias, e tem isso a ver com Deus, com história Vocês vão profética. trazer o Rodrigo Silva aqui? Nossa. Ô. Ei, bate um fone lá pra ele. Pra nós. Não, você que tem o seu tato. A gente Ele vai- Hashtag não vem tem. Rodrigo Silva. Cara, eu faço questão de pagar seu busão, Rodrigo. Eu, tô dizendo, eu pago Mostra o aéreo, livro eu pago dele que busão. daí ele vem. Cara, não, eu pago aéreo, Rodrigo Silva. Se você vier, meu irmão, eu faço questão de alugar... Não, deixa quieto. Não, deixa quieto. Não, Aí você Pastor, calma. Não, eu vou me complicar e depois não vou conseguir Vai cumprir. que- Não, ele Vai. tá muito naquela ideia de pensamento. Vamos falar e o resto Deus Não, proverá. Deus proverá.
Ó, última pergunta, então, para a gente encerrar. A razão, professor, de sua profissão como biólogo entrou em conflito já com seu viés religioso em algum momento da sua formação? Nem sei se você é religioso, porque a gente nem perguntou isso, né? Mas você é religioso, antes de mais nada? E se sim, entrou em conflito alguma vez a tua fé? Eu poderia dizer assim, que em razão daquilo que eu já estudei, eu preciso ser religioso. Entendi. Eu não tenho uma explicação Pra não ser. para não ser. Quando eu estava estudando, cara, jovem ali, 17 anos, entrei na faculdade, 18 anos ali, cara, dúvidas, com certeza apareceu. Isso é qualquer ser humano minimamente racional, Vai ter dúvidas. né? Que hoje em dia está meio complicado, sem às vezes encontrar alguém que pensa por si mesmo, né? Você vai ter dúvidas. É normal duvidar. Não é errado você duvidar. Né? Jamais. O erro é você permanecer na dúvida, né? Não correr atrás, E como né? diz o próprio Dr. Rodrigo Silva, a dúvida é o passo de partida. É o passo de partida. Para você Sim. desenvolver tua fé. Ué. E eu tive assim por mim, que nem eu, Porque daí é fideísmo. esses assuntos, eu tenho 38 anos. E esses assuntos eu posso te dizer que eu estudo eles pelo menos até onde eu entendo aí uns 23 anos. Então desde os 15 anos Quantos ali, anos você tem, garotinho? 17. é o tempo de E vida você, aí de garoto? vocês. 16. 16? Estava começando a estudar esses assuntos um pouco mais. E na faculdade, assim, eu já entrei na faculdade de biologia sabendo que iria enfrentar algumas coisas. Tive um momento de dúvida? Cara, tem umas aulas lá que você olha e pô, faz sentido. Eu até falei para vocês aqui na palestra dessa semana para o colégio que a evolução é muito boa para te dar os porquês. E assim, as explicações dos porquês, fantástico, faz sentido. Só que aí quando você começa a pensar, mas como isso aconteceu? Como esse processo foi feito? Mas o como? Calma. Não entendi o como. O como? Deixa o cara desenvolver, garotinho. Que senão... Por que esse livro está aqui? Porque alguém foi lá e publicou, imprimiu. Sim. Né? Como que esse livro foi impresso? Né? Pegou lá o original, colocou na máquina, aí diagramou ele, mandou imprimir. Beleza. Né? A impressora imprime, beleza. Tá, mas como que ela imprime? Já parou para pensar? Como que é o processo lá dentro? Como que ela pega o arquivo digital e transforma isso aqui na letra, na folha? É esse como. Né? Nós estamos aqui. Como que o teu corpo funciona? Como que é que o Behe fala no livro A Caixa Preta de Darwin? Como que o processo de coagulação do sangue se dá? São necessárias ali 21 substâncias químicas, uma cascata, que a gente chama de cascata da coagulação, uma vai acionando a outra. Como isso surgiu ali? Que foi o que Behe basicamente analisou e fez ele mudar de ideia da evolução. Então, assim, eu tive esses momentos? Tive. Só que eu fui estudar. Eu tive sempre acesso a livros. E eu sempre fui ler os livros. Não tinha ainda a internet como nós temos hoje, com esse Google e tudo mais, com um monte de coisas. Mas aonde eu tinha acesso, eu estava indo. E, pô, ali eu acabou de ter as dúvidas. Agora, não, tenho certeza daquilo que eu creio. Eu posso me basear. Eu consigo ter uma base, eu consigo ter uma razão da minha fé. E você acha que hoje, pelo fato de a gente ter muito acesso a muita informação, tipo, de questionar... É uma faca de dois gumes. Eu já entendi a tua pergunta. De fontes duvidosas. É uma faca de dois gumes. Ela corta dos dois lados. A informação é uma boa, mas é espada. perigosa, né? Tem muitas fontes boas, tem Sim. muitos canais bons, mas também tem muitas fontes aí duvidosas que falam aquilo que está na cabeça, falam baseado apenas no eu acho que é assim. No que crê e sem dar a opção do outro crer em outra... Porque assim, o debate é muito bom. O Brasil, infelizmente, tem poucos debates. O TDI tem feito vários debates. Eu estava agora há pouco com o Daniel Trindade, que gravou um debate aí com... agora esqueci o nome, que participou daquele maratona de... Pirula. Não era o Pirula, era aquele outro lá que era mais sériozinho lá. Sacane. Da Boina. Não, da Boina. O Felipe Rime. Felipe Rime, isso mesmo. O Daniel fez um debate com ele. Tem no Tá no TDI YouTube? Brasil. Tá no YouTube, no canal TDI Brasil. Já tem coisa pra fazer à noite. 2 horinhas. 2 horinhas. Cara, isso é bom. Isso é ótimo. Eles estavam conversando no backstage E outra, e fizeram com depois. respeito, né, E com cara? respeito. Com entendimento. Sim. E outra, dispostos a conversar. Você não então, vai cara. atacar pessoas, vai atacar as ideias. Concordo Tem com que ter o você. respeito. E tanto que naquele podcast que ficou famoso de 11 horas, eu acho que faltou um pouco de você... Respeito mesmo, né? Uhum. Pelo outro. Tem Dos dois lados. personagem ali, um de cada lado. Um de cada, destoou um de um pouco, de cada né? lado, exatamente. Destoou um pouco. Porque, assim, você precisa saber respeitar o indivíduo. Acho que foi Voltaire que falou
salvo engano, que assim, eu posso não concordar com nenhuma palavra com o que você disse, mas eu vou defender até a morte o teu direito de dizê-lo. Exato. Então, assim, eu posso não concordar com o que você fala, Foi Voltaire, produção. mas Produção. você tem o direito de... Produção foi. Você tem o direito de falar. Então, Isso assim, aí. a liberdade de expressão e respeitar o indivíduo. Você pode não concordar com a ideia. Aí você debate a ideia, né? Não pessoas. Show demais, cara. Tá marcado, Rafa, para voltarmos marcado. e a gente vai focar em paleontologia, zoologia e vai ser top, viu, garotinho? Você não pode perder. Por favor, se inscreva no canal aí, ativa o sininho, vai nos trazer uma grande ajuda a esse movimento que é nosso. É nosso. Você faz parte disso, vamos juntos. Rafa, Obrigado. Vocês estão de parabéns aí pela iniciativa, viu? vamos que Muito vamos. legal. Vamos para cima e é o seguinte, aqui é o lugar que pode fé, irmão. Pode fé, pode crer. Você foi planejado, garotinho, garotinha. Não esqueça. Volta aí esse vídeo. Muita informação que o professor Rafael trouxe aqui. Vai assistindo de novo, vai pausando. A gente vai lançar aí cortes ao longo da semana. Mas quando tudo faltar, que não falte a tua fé, que nós fomos planejados. Deus te abençoe, gente. Valeu, pode fé. Valeu.